Olá, seja bem-vinda. Hoje damos início a mais uma leitura, mais um audiobook do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Hoje damos mais um passo, desvendamos mais um capítulo e adentramos este mundo consciente que Clarissa vem nos ofertado. Então, agora prontas a nos conectar com esse saber ancestral, vamos respirar profundamente, vamos agradecer as providências divinas, a tudo que nos chega através deste campo quântico e nos abrir através de uma respiração bem profunda, onde a gente abre o nosso pulmão, deixar que novas coisas adentrem nosso espírito, transmute e ressignifique. Vamos lá? Você está pronta? Capítulo 3. Farejando os fatos. O resgate da intuição como iniciação. Terceira tarefa. Navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta a Vasilina na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes as tarefas psíquicas deste estágio: consentir em se aventurar a penetrar o local da iniciação profunda, entrada na floresta, e começar a experimentar o sentimento luminoso, novo e aparente, perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para a casa da mãe selvagem. Obedecer às instruções da boneca. Aprender a nutrir a intuição. Alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a intuição. A boneca de Vasilina pertence às provisões da velha mãe selvagem. As bonecas são uns dos tesouros simbólicos da natureza instintiva. No caso de Vasilina, a boneca representa a vida cita, a pequena força da vida instintiva, que é tanto feroz quanto resistente. Não importa o problema que esteja enfrentando, ela leva uma vida oculta dentro de nós. Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que as bonecas emanavam algo de sagrado e de maná. Um pressentimento irresistível e impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que as mudem espiritualmente. Por exemplo, louva-se a raiz da mandrágora por sua semelhança ao corpo humano, com pernas, braços de raiz e um nó retorcido no lugar da cabeça. Disse também que ela é provida de grande poder espiritual. Acredita que as bonecas sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em rituais, voodoos, feitiços de amor e de maldade. Elas são empregadas como símbolos de autoridades e talismã para lembrar as pessoas da sua própria força. Os museus do mundo interior transbordam de ídolos e imagens feitas de barro, madeiras e metais. As imagens dos períodos paleolítico e neolítico são bonecas. As galerias de arte são repletas de bonecas. Na arte moderna, as múmias envoltas em gases em tamanho natural de Senegal
são bonecas. Bonecas típicas de cada etnia abarrotam as lojas de souvenirs das estações ferroviárias e nos postos de abastecimentos das principais rodovias interestaduais. Entre os reis, as bonecas costumam ser dadas desde o passado remoto como sinais de simpatia. Na igreja rústica pelo mundo inteiro, há bonecas santas. As bonecas santas não só são limpas com regularidade e vestidas em trajes feitos à mão, mas também são lavadas a passear. São lavadas a passear, para que possam observar as condições dos campos e das pessoas e, portanto, interceder no céu em defesa dos seres humanos. A boneca representa os hominúculos simbólicos, a pequena vida, e é o símbolo do munimoso e está focado nos seres humanos. Ela é facsimile, pequena e luminosa no selfie original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento, alma, que possui todo o conhecimento do self maior da alma. Na boneca está a voz em miniatura da velha lá que sabe, aquela que sabe. A boneca está relacionada com os símbolos do duende, do elfo, da fada e dos anões. No conto de fadas, elas representam uma profunda pulsação de sabedoria dentro da cultura da psique. São elas aquelas criaturas que continuam o trabalho interior e prudente, que são incansáveis. Elas estão trabalhando mesmo quando nós adormecemos, e especialmente quando estamos dormindo, mesmo quando não temos plena consciência do papel que estamos desempenhando. Dessa forma, a boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão, do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas que vem sussurrar no ouvido da heroína. Ela é quem revela o inimigo oculto e a atitude a tomar diante da situação. Ela é a sabedoria do homúnculus, o pequeno ser interior. Ele é a ajuda que nem sempre está visível, mas está sempre disponível. Numa bênção maior que uma mãe possa dar a uma filha, que uma confiança na veracidade da sua própria intuição. A intuição é transmitida de pai para filho de forma mais simples. Você tem um bom raciocínio. O que você acha que está por trás disso tudo? Em vez de definir a intuição como algo peculiar, irracional e censurável, ela é definida como a fala de verdadeira voz da alma. A intuição prevê a direção mais benéfica a seguir. Ela se autopreserva, capta os motivos e intenções subjacentes e opta pelo que irá provocar o mínimo de fragmento na psique. O processo é o mesmo no conto de fadas. A mãe de Vasalina proporcionou um enorme privilégio à filha ao vincular a boneca a Vasalina. O vínculo com sua própria intuição propicia uma confiante dependência que resiste a tudo. Ela muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será, será, para uma de que quero ver tudo o que há para ser visto. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como os lobos, a intuição tem garras que abrem coisas e as sujeitam. Ela tem olhos que enxergam através dos óculos da persona. Ela tem ouvidos que ouvem som fora da capacidade da audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma consciência animal, astuta e até mesmo premonitória, que aprofunda sua feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior. Pois agora Vasilina está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata,
e não pode fazer mais nada a não ser prestar atenção à voz interior que provém da boneca. Ela está aprendendo a confiar nesse relacionamento e está aprendendo ainda mais uma lição: a alimentar a boneca. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe e cercanias? Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta da vida quando nós prestamos atenção a ela. De que vale uma voz sem ouvido que a receba? De que vale uma mulher na selva da megalópole ou no cotidiano da vida, a não ser que ela possa ouvir a voz de lá que sabe, aquela que sabe e nela confiar. Já ouvi mulheres que disseram essas palavras, se não centenas, então milhares de vezes. Eu sabia que devia ter seguido minha intuição, pressenti que devia ou não devia ter feito isso ou aquilo, mas não lhe dei algum ouvidos. Nutrimos o profundo self intuitivo ao prestar atenção a ele e ao agir de acordo com sua orientação. Ele é um personagem autônomo, um ser mágico, mais ou menos do tamanho de uma boneca, que habita a terra psíquica da mulher interior. Neste sentido, ele é como o músculo do corpo. Se o músculo não for usado, acaba definhado. A intuição é exatamente igual. Sem alimento, sem atividade, ela atrofia. A alimentação da boneca é um ciclo essencial da mulher selvagem, aquela que é guardiã dos tesouros ocultos. Vasalina alimenta a boneca de duas formas. Primeiro, ao lhe dar um pedacinho de pão, um pouco de vida para essa nova aventura psíquica. E, em segundo lugar, ao encontrar o caminho até a velha mãe selvagem, a Baba Yaga. Seguindo o que lhe diz a boneca, a cada curva e a cada bifurcação da estrada, a boneca mostra qual é o caminho para casa. O relacionamento entre a boneca e Vasilina simboliza uma forma de magia empática entre a mulher e a intuição. É isso que deve passar de mulher para mulher. Essa atividade abençoada de se vincular à intuição, de testá-la e de alimentá-la. Nós, à semelhança de Vasalina, fortalece nossos laços com a nossa natureza intuitiva quando prestamos atenção à voz interior a cada curva da estrada. Devo ir para este lado ou para o outro lado? Devo ficar ou partir? Devo resistir ou ser flexível? Devo fugir disso ou correr na sua direção? Essa pessoa, esse acontecimento, essa empreitada, é verdadeira ou falsa? O rompimento do vínculo entre as mulheres e a intuição selvagem é muitas vezes encarado erroneamente como se a própria intuição é que estivesse destruída. Não é o que ocorre. Não foi a intuição que se partiu, mas sim a bênção matriliar da intuição, a transmissão da confiança intuitiva de todas as mulheres de uma linhagem, que já se foram para aquela mulher específica. É esse longo rio de antepassadas que foi represado. A compreensão da mulher da sua sabedoria intuitiva pode ser fraca em consequência do rompimento, mas com exercício ela poderá se restaurar e se manifestar em plenitude. As bonecas servem de talismã. O talismã são lembretes de que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é devidamente imediata. Do que existe, mas não é de evidência imediata. O numen, talismã da boneca, é o que nos recorda, o que nos diz, o que vê adiante de nós. Esta função intuitiva pertence a todas as mulheres. É uma receptividade maciça e fundamental.
não uma receptividade do tipo alardeada no passado pelos psicólogos tradicionais, que é como recipiente passivo, mas sim uma receptividade com de posse, de acesso imediato, uma sabedoria profunda que atinge as mulheres até os próprios ossos. Quarta tarefa: encarar a megera selvagem. Nesta parte da história, Vasalina encontra a megera selvagem pessoalmente. As tarefas deste encontro são as seguintes: ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar, topar com Baba Yaga, familiarizar-se com o mistério e a estranheza, a alteridade do selvagem, residir na casa de Baba Yaga por algum tempo, adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranha, comer seus alimentos, aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequentemente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha, em excesso, vá definhando ainda mais. Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, os símbolos das casas refletem a organização do espaço psíquico habitado por uma pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente. Por ironia, se eu fosse um sonho compensatório, a casa excêntrica ensinaria que o sujeito, neste caso, Vasalina, é por demais insignificante, moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é dançar como uma galinha maluca de vez em quando. Recebemos então que a casa de Yaga pertence ao mundo animal, que Vasalina precisa desse elemento na sua personalidade. Essa casa de pernas de galinha anda de um lado para o outro, até rodopia numa dança saltitante. Essa casa é um ser vivo, transbordante de entusiasmo, de alegria e vivacidade. Esse é o principal alicerce da psique da mulher selvagem, uma força de vida selvagem e alegre, na qual as casas dançam, os seres inanimados, como por exemplo os pilões, voam como pássaros e velhas. Sabe fazer mágica e nada é o que parece, mas na maioria dos casos é melhor do que parecia a princípio. Vasalina começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal nivelada, exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida, sem que fosse isso o que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para com a intuição, que por sua vez produz a falta de luz na psique. Precisamos então fazer alguma coisa. Precisamos sair pela mata adentro, ir procurar a mulher apavorante. Se não, um dia, quando estivermos andando cabisbaixa pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarrados por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo. De brincadeira ou não, na maioria dos casos não, mas com um bom resultado. A doação da boneca intuitiva pela doce mãe verdadeira não está completa sem as tarefas e as provas apresentadas pelas velhas selvagens. Baba Yaga é a medula da mulher selvagem. Descobrimos isso a partir do seu conhecimento de tudo que aconteceu antes. Ah, sei, diz ela quando Vasalina chega. Conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança das outras encarnações, como a Mãe dos Dias, a Mãe Nix, a Mãe Noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus, o dia, o sol nascente e a noite. Ela as chama de meu dia, minha noite.
Baba Yaga é assustadora por ser ela própria o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, recém-nascidos perfeitos e asas dos anjos todos juntos. Vasalina está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis de Yaga, retratada nessa história, está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vasalina, enquanto Vasalina demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. A mulher precisa ser capaz de se manter diante do poder, porque, em última análise, alguma parte deste poder passará às suas mãos. Vasalina encara Baba Yaga não com atitude habituosa, não com arrogância ou cheia de fanfarrices, nem fingindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade, exatamente como é. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais, independente de como se sentirem, independente do que aguasse, elas reagissem de uma forma tão doce ao ponto de ser praticamente humilhar. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite range os dentes como bestas. Era a Yaga na psique lutando para se expressar. Esse excesso de adaptação na mulher boa demais ocorre muitas vezes quando ela tem um medo desesperado de ser privada de seus direitos, a qual a considerem desnecessária. Dois dos sonhos do maior impacto que eu já ouvi foram os de uma mulher que decididamente precisava ser menos submissa. No primeiro sonho, ela herdava um álbum de fotografias, um álbum especial com fotos da mãe selvagem. Ela ficou muito feliz até a semana seguinte, quando sonhou que abriu um álbum parecido e ali estava uma velha horrível que olhava para ela. A megera tinha os dentes sujos de musgo e o seu queixo escorria o negro sumo de Beteli. Seu sonho é típico das mulheres que estão recuperando de ser boa demais. O primeiro sonho demonstra um aspecto da natureza selvagem, um aspecto benevolente e generoso. Tudo que ocorre bem no seu mundo, não enquanto a mulher selvagem toda pegajosa lhe é apresentada. Bem, será que não podíamos adiar um pouco esta parte? A resposta é não. O inconsciente, ao seu modo brilhante, oferece a quem sonha uma ideia sobre um novo estilo de vida, que não se restringe ao sorriso frontal e fácil da mulher boazinha demais. Encarar o poder selvagem em nós mesmas é ganhar acesso aos inúmeros rostos femininos ocultos. Eles nos pertencem de modo inato e podemos optar por incorporar os que não forem mais convenientes a qualquer momento. Neste drama da iniciação de Baba Yaga, é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa. A semelhança dos termos selvagem, o termo bruxa veio a ser compreendido como pejorativo, mas antigamente ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas, sendo que a palavra witch, bruxa em inglês, deriva do termo witch, que significa sábio, e isso antes que as religiões monoteístas suplementassem as antigas religiões da mãe selvagem. Bom, de qualquer maneira, porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem e quaisquer outras criaturas e aspecto que a cultura considera apavorante nas psiques das mulheres são exatamente as bênçãos que elas mais precisam resgatar e trazer à superfície.
Boa parte da literatura sobre o tema do poder das mulheres afirma que os homens têm medo deste poder. Sempre têm vontade de protestar. Pelo amor de Deus, são tantas mulheres que têm, elas mesmas, medos do poder das mulheres. Que as antigas qualidades e forças femininas são imensas e causam espanto. É compreensível que na primeira vez que se deparem pessoalmente com os antigos poderes selvagens, tanto os homens quanto as mulheres lancem um olhar ansioso e deem fora. Tudo que se vê deles são patas que voam e rabos assustados. Se quisermos que um dia os homens cheguem a aprender a suportar este encontro, então, sem sombra de dúvida, as mulheres têm de aprender a suportá-los. Se quisermos que os homens um dia cheguem a compreender a mulher, elas próprias terão de lhe ensinar as configurações do feminino selvagem. Com essa finalidade, a função da criação dos sonhos na psique traz a Yaga e todo o seu bando para dentro do quarto das mulheres à noite, durante os sonhos. Se tivermos sortes, a Yaga deixará suas pegadas grandes e largas no tapete, ao lado da nossa cama. Ela virá espionar aquelas que não a conhecem. Se tiver arrasadas na nossa iniciação, ela se pergunta por que não vimos visitá-las e, para compensar, vem ela mesma nos visitar em sonhos noturnos. Uma mulher com quem trabalhei sonhava com mulheres usando longas camisolas enfarrapadas, comendo felizes, coisas que nunca seriam encontradas no cardápio de um restaurante. Outra mulher sonhou com uma velha que tinha o formato de um banheiro antigo com pés que faziam matraquear seus canos e ameaçava estourá-los, se a mulher que sonhava não derrubasse uma parede para que a banheira pudesse ver. Ainda outra mulher sonhou que ela era uma das 3 velhas secas, só que ela estava sempre perdendo sua carteira de motorista e tinha sempre de deixar o grupo para ir à procura dos documentos. Em outras palavras, ela sentiu muita dificuldade para manter identificada com as 3 parcas, a força que orienta a vida e a morte da psique. Com o tempo, no entanto, ela aprendeu a suportar, aprendeu a se manter próxima da sua própria natureza selvagem. Todas essas criaturas nos sonhos recordam a mulher que sonha a sua identidade elemental, seu self Yaga, a força enigmática e a intensa da mãe da vida, morte e vida. Estamos afirmando que ser semelhante a Yaga é bom e que nós precisamos ser capazes de nos acostumar. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los. Significa sim encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem o nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender a ser capaz de argumentar o que sabemos. Significa manter-se vivo, firme e viver. Quinta tarefa: servir o ato racional. Nessa parte da história, Vaselina pediu fogo a Baba Yaga. Yaga concorda se Vaselina fizer em troca alguns serviços domésticos para ela. As tarefas psíquicas deste período de aprendizado são as seguintes: ficar com a deusa Megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, o seu poder, e os poderes da purificação interiores, limpar, escolher, alimentar, criar energias e ideias, lavar as roupas de Yaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os elementos. Há não muito tempo, as mulheres se envolviam profundamente com os ritmos da vida e da morte. Elas expiravam o cheiro acre do ferro no sangue fresco do parto.
Elas também lavavam os corpos frios dos mortos. A psique da mulher moderna, e especialmente daquelas provenientes das culturas industriais e tecnológicas, é muitas vezes privada dessas experiências básicas e abençoada na natureza prática e íntima. Existe, porém, um meio para que a não iniciada participe dos aspectos sensíveis dos ciclos da vida e da morte. Baba Yaga, a mãe selvagem e a mestra, que podemos consultar nesse caso, ela instrui o ornamento da casa da alma. Ela infunde uma ordem alternativa no ego, uma ordem que a magia pode acontecer e a alegria pode ser criada. O apetite permanece intacto. As tarefas são realizadas com prazer. Baba Yaga é o modelo para sermos fiéis ao self. Ela ensina tanto a morte quanto a renovação. No conto de fadas, ela ensina a vaselina como cuidar da casa psíquica do feminino selvagem. Lavar as roupas da Yaga é um símbolo lendário nos países primitivos e ainda hoje em dia. Para lavar a roupa, a pessoa descia até o rio e lá fazia as abluções, rituais feitas desde o princípio dos tempos para renovar o tecido. Trata-se de um belo símbolo de limpeza e de purificação de todas as imagens da psique. Na mitologia, tecido é fruto do trabalho de mães da vida, morte e vida. No Oriente, por exemplo, há 3 parcas: Croto, Laxis e Atropos. No Ocidente há Naashi Adza, a mulher aranha, que transmitiu ao povo nauágio o dom da tecelagem. Essas mães da vida, morte e vida ensinam às mulheres a sensibilidade ao que deve morrer e ao que deve viver, ao que deve ser retirado com a carga e ao que deve ser aproveitado no tecido. Na história, Baba Yaga encarrega a vaselina de lavar as suas roupas para esse tecido, esses padrões da deusa da vida, morte e vida. Vem a luz. A consciência, ao lavá-lo, ela o renova. Lavar alguma coisa é um ritual de purificação atemporal. Ele não representa aspectos à purificação. Ele também significa com batismo proveniente do latim batizar, empapar e impregnar com uma força em um mistério luminoso. No conto, a lavagem das roupas é a primeira tarefa. Ela simboliza repor as boas condições, aquilo que perdeu a forma com os desgastes. As roupas são como nós que desgastamos cada vez mais até que nossas ideias e valores fixam frouxos com o passar do tempo. A renovação, a reivificação ocorre nas águas, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a personagem, a primeira impressão que o público tem de nós. A persona é uma espécie de camuflagem que permite que os outros conheçam de nós apenas o que nós queremos que eles conheçam e nada mais. No entanto, existe um significado mais antigo da persona, encontrado em todos os ritos da América Central. Um significado bem conhecido das cantadoras e cuentistas. A persona não é apenas uma máscara atrás da qual a pessoa se esconde, mas sim uma presença que encobre a personalidade rotineira. Nesse sentido, a persona ou a máscara é um indicador de hierarquia, virtude, caráter e autoridade. A persona é o significante exterior, a manifestação exterior do comando. Gosto muito dessa tarefa iniciática, na qual se exige que a mulher purifique as personas. O manto da autoridade
da grande Yaga da floresta. Ao lavar as roupas da Yaga, a própria iniciada verá como são feitas as costuras da persona, que modelos os trajes seguem. Logo, ela mesma terá alguma quantidade destas personas a serem penduradas no seu armário, em meio a outras criadas por ela durante toda a vida. É fácil imaginar que os símbolos de poder e autoridade de Yaga, suas roupas, tenham as mesmas qualidades que ela tem em termos de psicológicos: a força, a resistência. Portanto, lavar sua roupa é uma metáfora através do qual aprendemos a perceber e a adotar essa combinação de qualidades, bem como a saber como separar, consertar e renovar essas qualidades pela purification, a lavagem das fibras do ser. A tarefa seguinte é a de varrer o casebre e o quintal. No conto de fada do leste europeu, as vassouras muitas vezes são feitas de gravetos de árvores e arbustos, e ocasionalmente das raízes de plantas rijas. O trabalho de vaselina consiste em passar esses objetos feitos de matérias vegetais sobre o piso da casa e do quintal para manter o local limpo de resíduos. A mulher sábia mantém-se em um ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo um local limpo para o seu trabalho e se dedicando a contemplar suas ideias e projetos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que ela separe todos os dias algum tempo para a contemplação, que abra um espaço para habitar, que seja nitidamente seu, com papel, caneta, tintura, ferramentas, conversas, tempo, liberdades que se destinam apenas a este trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especial para este trabalho. Cada mulher tem a sua própria preferência e seu próprio estilo. Se esse trabalho puder ser realizado no casebre de Baba Yaga, tanto melhor. Mesmo perto do casebre, é melhor do que longe dele. Seja como for, a vida selvagem de cada mulher, de cada um, tem de ser mantida em ordem com regularidade. Não é suficiente dedicar a ela um dia, uma vez por ano. No entanto, como é o casebre de Baba Yaga que Vaselina varre, como se trata do quintal de Baba Yaga, estamos falando também da manutenção da ordem das ideias incomuns. São ideias que incluem o que é incomum, místico, da alma amedrontada. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida, não superficial, mas também cuidar das suas organizações. Às vezes, as mulheres se confundem quanto ao trabalho interior da alma e deixam de cuidar da sua arquitetura, até que ela seja retomada pela floresta. Aos poucos, o mato vai crescendo e, finalmente, o local se transforma numa ruína arqueológica escondida na psique. A varredura cíclica evitará que isso ocorra. Quando a mulher dispõe de espaço livre, a natureza selvagem viceja melhor. Para cozinhar para Baba Yaga, perguntamos literalmente como se alimenta a Baba Yaga da psique. O que se oferece a uma deusa tão selvagem? Em primeiro lugar, para cozinhar para Yaga, acende-se o fogo. A mulher precisa estar disposta a arder de paixão, arder com as palavras, com as ideias, com o desejo, por não importar o que quer.
que ela realmente aprecie. É de fato essa paixão que provoca o cozimento, e as ideias significativas da mulher são o alimento que é preparado. Para cozinhar para Yaga, daremos um jeito para que a nossa vida criativa tenha um fogo constante a aquecê-la. Seria melhor para a maioria de nós se nos tornássemos mais competentes em vigiar o fogo que está por baixo dos nossos trabalhos. Se observássemos com mais cuidado o processo do cozimento para a nutrição do self selvagem. Infelizmente, muitas vezes voltamos as costas às panelas, ao fogo, esquecendo-nos de vigiar, esquecendo-nos de acrescentar lenha, esquecendo-nos de mexer. Pensamos erroneamente que o fogo e o ato de cozinhar são parecidos com alguns daquelas resistentes plantas domésticas que sobrevivem em água 8 meses até que um dia não aguente mais. Não é bem assim. O fogo exige atenção, porque é fácil deixar que ele se apague. A Yaga precisa ser alimentada, e ela vai haver um barulho dos diabos se sentir fome. Portanto, e o cozimento das novas coisas, novos rumos, da dedicação à nossa arte, ao nosso trabalho, que alimenta a alma selvagem permanentemente. E é isso mesmo que nutre a velha mãe selvagem e lhe dá sustento na nossa psique. Sem fogo, nossas grandes ideias, nossos pensamentos originais, nossos anseios e desejos continuam crus, e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos que tenha fogo irá agradar a mãe selvagem e manter a todas nós nutridas. No desenvolvimento das mulheres, todas essas ações ligadas às prendas domésticas, cozinhar, lavar, varrer, significa algo além do rotineiro. Toda essa imagem sugere modos de pensar na vida da alma, de avaliar, alimentá-la, nutri-la, corrigi-la, purificá-la e organizá-la. Vasalina recebe a iniciação em todos esses aspectos e sua intuição a ajuda a realizar as tarefas. A natureza intuitiva dispõe da capacidade de estimar as situações num relance, de avaliar num átimo, de eliminar o entulho que cerca uma ideia e de identificar a essência para lhe fundir vitalidade, cozinhar ideias cruas e preparar alimento para a psique. Vasalina, através da boneca da intuição, está aprendendo a escolher, a compreender, a manter em ordem, a limpar e arrumar o ambiente da psique. Além disso, ela aprende que a mãe selvagem exige muito alimento para poder realizar seu trabalho. Não se pode impor a Baba Yaga uma dieta de folhas de alface e café preto. Se quisermos nos aproximar da mãe selvagem, devemos perceber que ela tem apetite por certos alimentos. Se quisermos ter um relacionamento com o feminino ancestral, precisamos cozinhar muito. Com essas tarefas, Baba Yaga ensina a Vasalina a aprender e não se intimidar diante da escala do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisível, do inesperado, do vasto e do imenso, que é a escala da natureza, do peculiar, do estranho e do incomum. Os ciclos das mulheres, de acordo com a tarefa da Vasalina, são os seguintes: limpar nossos pensamentos, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique a insignificância, varrê-las, purificar nossos estados de pensamentos e sentimentos com regularidade, acender a fogueira,
criativa e cozinhar ideias no ritmo sistemático e, especialmente, cozinhar muito para alimentar os relacionamentos entre nós mesmos e a natureza selvagem. Vasilina, através do período passado com Yaga, acabará incorporando algo do jeito e do estilo da Yaga. E nós também. Cabe a nós, dentro da nossa própria limitação humana, seguir seu exemplo. Isso nós aprendemos, apesar de ficarmos assombrados ao mesmo tempo. Pois na terra de Baba Yaga há objetos que voam à noite e estão de pé ao nascer do sol, todos convocados pela natureza instinta selvagem. Há ossos dos mortos que ainda falam, e há os ventos, os fardos, os sóis, a lua e o céu, que vivem todo no enorme baú de Yaga. No entanto, ela mantém tudo em ordem. O dia vem depois da noite. Um estado segue-se a outro. Ela não é aleatória. Ela tem pé e cabeça. Na história, a Yaga descobre que Vasilina completou todas as tarefas que lhe foram propostas e fica satisfeita, mas também um pouco decepcionada por não poder ralhar com a menina. E assim, só para se certificar que Vasilina não ficasse confiante demais, Baba Yaga diz mais ou menos o seguinte: bem, só porque você conseguiu fazer o serviço uma vez, não quer dizer que vai conseguir de novo. Por isso, tenho mais um dia de tarefas para você. Vamos ver como você sai, queridinha. Se não... Mais uma vez, Vasilina cumpre a tarefa recorrendo à capacidade da orientação intuitiva. E a Yaga lhe concede a contragosto uma provação mal-humorada. Daquele tipo que sempre vem de uma mulher mais velha, que já viveu muito e viu muita coisa, que até certo ponto preferia não ter vivido e visto tanto, e ao mesmo tempo se sente orgulho disso. Sexta tarefa: separar isso daquilo. Nessa parte da história, Baba Yaga exige de Vasilina duas tarefas muito difíceis. A tarefa psíquica da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras, com o melhor discernimento, aprender a fazer distinções sutis, ao escolher o milho mofado ao milho são, e ao selecionar as sementes de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente e como ele funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Os pares de mão que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho, e a morte, as sementes de papoula. Pede-se a Vasilina que separe 4 substâncias, o milho mofado do milho são, e as sementes de papoula dos estrumes. A boneca intuitiva realiza essa separação. Às vezes, este processo de separação ocorre num nível tão profundo que ele mal chega ao nosso consciente, até que um dia... A separação relatada nessa história é do tipo que surge quando nos deparamos com um dilema ou com uma pergunta, mas sem que nos ocorra muitas ideias que nos ajudem a resolver as questões. Se a deixarmos em paz, no entanto, e voltarmos mais tarde a ela, pode ser uma boa solução, esteja à nossa espera. Ali onde antes não havia nada, ou vá dormir, veja com que vai sonhar. Talvez a Vera de 2 milhões de anos chegue das trevas para visitá-la. Talvez ela traga a solução, ou mostre que a resposta está bem embaixo da sua cama, dentro do seu bolso, num livro ou atrás das suas orelhas. É um fenômeno
O fato de uma pergunta feita quando as pessoas vão dormir, com a prática, suscitar uma resposta quando a pessoa desperta. Existe algo na psique, algo na boneca selvagem, algo que fica por baixo, acima ou dentro do inconsciente coletivo, que separa os materiais enquanto dormimos e sonhamos. E confiar nessa qualidade também faz parte da natureza selvagem. O milho mofado tem 2 significados. Sob a forma de bebida, o milho mofado pode ser usado tanto como inebriante quanto como medicamento. Existe um fungo chamado carvão de milho, um fungo preto bastante peludo, que se encontra no milho mofado, que também tem a reputação de ser alucinógeno. Vários estudiosos aventaram a hipótese de que alucinógenos originados do trigo, da cevada, da papoula ou do milho teriam sido usados nos antigos ritos das deusas eolísicas da Grécia. Além disso, a separação do milho que Aga pede à vaselina que faça também está relacionado com a coleta de plantas medicinais pelas curandeiras, as velhas benzedeiras, que ainda hoje pode ser vista nessas atividades em toda a América Central e do Sul. Vemos os antigos remédios e tratamentos das benzedeiras também nas sementes de papoula, que é superífero e barbitúrico, assim como no estrume, que foi usado desde tempos remotos e ainda é usado hoje em dia em cataplasma e como envoltórios, banhos e até mesmo para ingestão sob certas circunstâncias. Essa é uma das mais belas passagens da história. O milho mofado, a semente de papoula e o estrume são todos remanescentes de uma antiga farmácia medicinal. Eles são usados como bálsamos, ungüentos, infusões e cataplasmas para manter outros medicamentos em contato com o corpo. E como metáfora, eles também são remédios para a mente. Alguns nutrem, outros relaxam. Alguns causam languidez, outros são estimulantes. São facetas dos ciclos da vida, morte e vida. Baba Yaga não está só pedindo que Vasalina separe isso daquilo, que aprenda a diferença entre coisas da natureza semelhante, como por exemplo o amor verdadeiro do falso ou a vida revigorante da vida desperdiçada. Mas ela está pedindo também que Vasalina distingua um medicamento do outro. Como os sonhos que podem ser compreendidos no nível objetivo, mas que ainda retêm uma realidade subjetiva, esses elementos alimentícios, medicinais, também representam para nós uma orientação simbólica. Como Vaselina, temos de escolher nossos agentes medicinais psíquicos. Temos de escolher muitos para compreender que o alinhamento da psique também é mantidas anteriormente, e o branco e a nova luz, o novo conhecimento que deriva de ter vivenciado as 2 primeiras cores. Os velhos termos usados nos tempos medievais são nigredos, negros, rubeiros, vermelhos, albredo, branco. Eles descrevem uma alquimia que segue o trajeto da mulher selvagem, o trabalho da mãe da vida, morte e vida. Sem os símbolos do amanhecer, da luz que sobe e da escuridão misteriosa, ela não seria quem ela é. Sem o brotar da esperança nos nossos corações, sem uma luz permanente. Não importa se de uma vela ou de um sol. Ao discriminar isso daquilo nas nossas vidas, sem uma noite a partir do qual tudo pode ser amenizado, a partir do qual tudo pode nascer, nós também não teríamos nada a aproveitar da nossa natureza selvagem. As cores da história são extremamente preciosas, pois cada uma
tem seu lado de morte e seu lado de vida. O negro é a cor da lama, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro é também a cor da morte, do escurecimento, da luz. O negro tem ainda um terceiro aspecto. Ele é a cor associada àquele mundo entre os mundos, no qual se baseia a loba, pois o negro é a cor da descida. O negro é uma promessa do que logo irá saber algo que antes não sabia. O vermelho é a cor do sacrifício, da fúria, de matar e de ser morto. No entanto, o vermelho é também a cor da vida, vibrante, da emoção, dinâmica, da excitação, de Eros e do desejo. É uma cor considerada um poderoso medicamento para as enfermidades psíquicas. Uma cor que desperta o apetite. No mundo interno existe uma figura conhecida como a Mãe Vermelha. Ela não é tão conhecida quanto a Madonna ou Mãe Negra, mas é a guardiã das coisas que passam. Suas graças são especialmente procuradas por quem está para dar à luz, pois quem quer que deixe este mundo ou que nele entre, precisa atravessar seu rio vermelho. O vermelho é uma promessa de que uma ascensão ou um nascimento está por acontecer. O branco é a cor do novo, do puro, do imaculado. É também a cor da alma livre do corpo, do espírito desembaraçado do físico. É a cor da nutrição essencial, do leite materno. Por outro lado, é a cor dos mortos, daquilo que perdeu seu tom rosado, o rubor da vitalidade. Quando surge o branco, tudo fica temporariamente tabula rasa. Sem nenhuma inscrição, o branco é uma promessa de que existe nutrição suficiente para que tudo comece de novo. Além dos cavaleiros, tanto Vasalina quanto sua boneca estão vestidas de vermelho, branco e preto. Vasalina e sua boneca são as alagens da alquimia. Juntas, elas fazem com que Vasalina se torne a futura mãe da vida, morte e vida. Na história, há duas epifanias ou doações de vida. A vida de Vasilina é revitalizada pela boneca e pelo seu encontro com Baba Yaga. Consequentemente, por todas as tarefas que ela conseguir cumprir. Há também na história duas mortes, a da mãe boa demais e da família da madrasta. No entanto, percebemos com facilidade que as mortes são convenientes e que, em última análise, elas proporcionam à menina uma vida mais plena. Assim, essa atitude de deixar morrer, deixar viver, é muito importante. Trata-se do ritmo básico e natural que as mulheres devem compreender e vivenciar. Captar esses ritmos reduz o medo, pois provemos o futuro e os maremotos e as marés vazantes que ela reserva. A boneca e a Yaga são as mães selvagens de todas as mulheres. Elas fornecem os penetrantes dons intuitivos a partir do nível pessoal, assim como do divino. É esse o ensinamento e o paradoxo extremo da natureza intuitiva. É uma espécie de budismo dos lobos. O que é um é dois. O que é dois formam três. O que vive morrerá, e o que morre viverá. É isso que Baba Yaga quer dizer quando avisa que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Há uma quantidade determinada de coisa que todos deveríamos saber em cada idade e cada estágio das nossas vidas. Na história, conhecer o significado das mãos que aparecem espremem o óleo do milho e da semente da papoula, dois medicamentos que por si só podem ser revitalizantes e fatais. É querer saber demais. Vasilina faz as perguntas sobre os cavalos, mas não sobre as mãos.
Quando eu era jovem, perguntei a Bogana Rubdovic, uma contadora de história já idosa, do Cáucaso, que vivia numa minúscula comunidade rural russa em Minnesota, a respeito de Baba Yaga. Como ela encara essa parte da história na qual Vasilina simplesmente sabe que deve parar de fazer perguntas. Ela olhou para mim com aquele olhar sem cílios de um cachorro velho e respondeu: existem coisas que ninguém pode saber. Abriu um sorriso fascinante, cruzou os tornozelos grossos e deu a questão por encerrada. Tentar compreender o mistério do Criador que aparece e desaparece sob a forma de mãos é o mesmo que tentar entender absolutamente o âmago do luminoso. Ao afastar Vasilina dessas perguntas, a boneca e a Yaga previnem a menina para que não invoque em excesso a força luminosa. E isso é correto, porque embora visitemos o além, não queremos ficar extasiadas e, portanto, presas por lá. Nessa parte, a Yaga faz alusão a outro conjunto dos ciclos da vida feminina. À medida que a mulher passa por ela compreende cada vez mais esses ritmos femininos e interiores. Dentre eles, os ritmos da criatividade, da aparição de filhos psíquicos e talvez de filhos humanos também, os ritmos da solidão, da brincadeira, do descanso, da sexualidade e da caça. Não é preciso forçar nada, a compreensão virá. Algumas coisas precisam ser aceitas como fora do nosso alcance, muito embora elas não influenciem e nos enriqueça, diz o ditado. Há assuntos que só a Deus pertencem. Portanto, com o término das tarefas, o legado das mães selvagens é aprofundado e poderes intuitivos emanam tanto do lado humano quanto do lado espiritual da psique. Agora temos como mestre a boneca de um lado e Baba Yaga de outro. Oitava tarefa: de pé nas quatro patas. Baba Yaga sente repulsa pelas bênçãos da mãe falecida e dá a Vasilina à luz uma caveira incandescente numa vara, dizendo-lhe que se vá. As tarefas desta parte da história são as seguintes: assumir um poder imenso de ver e afetar os outros, o recebimento da caveira, ver as situações da própria vida como essa nova luz, descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Baba Yaga sente repulsa porque Vasilina foi abençoada pela mãe, ou sente repulsa pelas bênçãos em geral. Na realidade, nenhuma alternativa nem outra. Considerando-se acréscimos religiosos, cristãos mais recentes também têm a impressão de que este ponto a história foi modificada para fazer com que Yaga parecesse temer o fato de Vasilina ter sido abençoada, cumprindo assim o desejo de patronos da religião mais moderna, no sentido de tornar demoníaca essa velha mãe selvagem, tão velha que remota ao período neolítico, com o objetivo de enaltecer a nova religião. O texto original da história poderia ter sido alterado para bênção, a fim de estimular a conversão religiosa, mas para mim a essência do significado original é arquetípico, ainda permanece. Pode-se interpretar a questão da bênção da mãe da seguinte modo: a Yaga não sente repulsa pelo fato da bênção em si, mas está, sim, irritada com o fato de a bênção ser proveniente de mãe boas demais, doce e gentil, queridinha da psique. Se a Yaga for fiel a si mesmo, ela não gostará de estar próxima demais, por muito tempo, do lado submisso e recatado da natureza feminina.
Embora Yaga seja capaz de dar o sopro da vida a um filhote de camundongo com uma ternura infinita, ela prefere não se aproximar demais da doçura e da luz. Isso ela deixa nas mãos da psique pessoal. No sentido, pode-se dizer que ela sabe muito bem ficar no seu lugar. Seu lugar é o mundo subterrâneo da psique. O lugar da mãe boa demais é o mundo da superfície. Embora a doçura tenha condições de se adaptar ao mundo selvagem, o mundo selvagem não consegue ficar muito tempo restrito aos limites da doçura. Quando a mulher integra esse aspecto de Yaga, ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente, para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais. A mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar o olhar e vigiar com atenção, e cada vez mais a não ter paciência com gente enfedonha. Tendo criado, através de sua experiência de servir a Yaga, uma capacidade interior que antes não possuía, Vasalina recebe uma parte do poder selvagem da deusa Megera. Algumas mulheres receiam que este profundo conhecimento, por meio do instinto e da intuição, irá torná-las irresponsáveis ou desmiolada, mas este é um medo infundado. Vale o contrário, a falta de intuição, a falta de sensibilidade para com os ciclos ou a negação a seguir o próprio conhecimento dão origem a escolhas que acabam se revelando infelizes e até mesmo desastrosas. Com maior frequência, esse tipo de conhecimento da Yaga impulsiona as mulheres em movimentos mínimos e com frequência ainda mais fornece orientação ao proporcionar imagens nítidas do que estará por trás ou por baixo das motivações, ideias, atos, palavras dos outros. Se a psique instintiva disser cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda disser faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho, quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demônio interior, quer seja o de contemplar algumas tarefas no mundo externo. Examinaremos agora a caveira, com a luz incandescente. Ela é um símbolo de adoração dos ancestrais. Em versões mais recentes da arqueologia religiosa da história, disse que as caveiras das varas pertencem a seres humanos que a Yaga matou e comeu. No entanto, nas religiões mais antigas, é a dona do seu próprio self. Ela tem a boneca, a capacidade sensorial. Yaga é agora tem também a caveira incandescente. Por um momento, Vasalina sente medo do poder que carrega e pensa em jogar fora a Cavaleira Luminosa. Com esse poder formidável às suas ordens, não é de surpreender que ocorra o seu ego, que talvez fosse melhor, mais fácil, mais seguro livrar-se dessas luz ardente, tendo em vista o seu valor e o valor que Vasalina adquiriu com ela. No entanto, uma voz sobrenatural de dentro da caveira recomenda que ela fique calma e siga em frente, e isso ela consegue fazer. Cada mulher que resgata a sua intuição e seus poderes semelhantes ao da Yaga chega a um ponto em que se sente tentada a se desfazer deles. Pois de que adianta ver e saber todas as coisas? Essa luz da caveira não perdoa. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos exuberantes, os bobos tolos, os embriagados bêbados,
os infiéis traiçoeiros. O inacreditável é registrado como um milagre. A luz da caveira vê o que vê. Ela é eterna e fica sempre ali à frente, refugiando adiante da mulher, como uma presença que anda um pouco à sua frente, mantendo-a informada de que vai ser encontrado. É uma patrulha de reconhecimento perpétua. No entanto, quando as pessoas dispõem dessa capacidade de ver e de pressentir, é preciso fazer algo a respeito do que se viu. Possuir boa intuição é um poder considerável e gera trabalho. Gera trabalho, a princípio, pela observação e compreensão das forças e desequilíbrios negativos, tanto fora para dentro quanto de dentro para fora. Também provoca o esforço no sentido de reunir a disposição necessária para fazer algo a respeito do que se vê, seja por bem ou pelo equilíbrio, seja para permitir que alguma coisa morra. É verdade, não vou mentir para vocês. É mais fácil jogar fora a luz e ir dormir. É verdade que é bem difícil segurar a luz da caveira à nossa frente, em algumas ocasiões, pois com ela vemos nitidamente todos os aspectos de nós mesmos e dos outros, tanto os deformados quanto os divinos, além de todas as condições intermediárias. Mesmo assim, com essa luz, chega ao nível da consciência os milagres da profunda beleza que existe no mundo e nos seres humanos. Com essa luz penetrante, pode-se ver de outro lado da má ação, um coração generoso, pode-se vislumbrar um espírito delicado, esmagado sob o ódio, pode-se entender muito em vez de apenas sentir perplexidade. Uma luz pode discriminar camadas distintas da personalidade, da intenção e da motivação dos outros. Ele pode determinar o consciente e o inconsciente em nós mesmos e nos outros. É a varinha de cordão do conhecimento, é o espelho no qual se pressente tudo, é a profunda natureza selvagem. Não obstante, há horas em que suas informações são dolorosas e quase insuportáveis, pois a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição, onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário. Ela denuncia a inveja, oculta como gordura fria por trás de um sorriso de carinho. Ela indica os olhares que são meras máscaras para a aversão. No que se diz respeito a nós mesmas, sua luz brilha com a mesma intensidade. Ela ilumina nossos tesouros, bem como nossas fraquezas. São esses conhecimentos que são difíceis de encarar. É nesse ponto que sempre temos vontade de jogar fora essas malditas perspicácias nossas. É aí que, se não quiséssemos ignorá-la, sentimos uma força poderosa proveniente do Self dizendo: não me jogue fora, fique comigo, vai ser bom para você. Enquanto Vasalina avança a floresta adentro, ela sem dúvida está pensando também nas famílias da madrasta, que perversamente a mandou sair para a morte. E muito embora ela própria tenha um coração generoso, a caveira não é generosa. Sua função é de ter plena visão. Por isso, quando Vasalina quer se desfazer dela, sabemos que a menina está pensando na dor provocada por ter conhecido de determinadas coisas a respeito dela, de nós mesmas, a respeito dos outros e da natureza do mundo. Ela chega em casa e a madrasta e suas filhas lhe dizem que ficaram sem fogo, sem energia, enquanto ela estava fora, que não importa o que fizessem, não conseguiam acender o fogo. É exatamente isso que acontece na psique da mulher quando ela está no poder selvagem. Durante esse período, tudo que oprimia perde o libido.
Ela foi totalmente gasta de boa viagem. Sem o libido, os aspectos mais desagradáveis da psique, aquela que explora a vida criativa da mulher ou que incentiva a desperdiçar seu tempo com insignificâncias, ficam como luvas vazias sem mãos. A caveira incandescente começa a fitar a madrasta e suas filhas. Ela não deixa de observá-las com atenção. Será um aspecto negativo da psique? Será que um aspecto negativo da psique pode ser reduzido às cinzas só por ser salvo da observação constante? Pode. Pode sim. Mantê-lo sob o olhar inflexível do consciente pode fazer com que se desidrate. Nenhuma das versões das histórias ou membros das famílias perversas são torradas até se tornarem quebradiças. Em outra versão, elas são reduzidas a 3 calveirões. Os 3 carvõezinhos contêm uma imagem muito antiga e interessante. É frequente a crença de que o início da vida se deu a partir de um pequeno respingo ou pontinho negro. No Antigo Testamento, quando aquele Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, ele os moldou com a terra, barro, lama, dependendo da tradição que se leia. Que quantidade de terra? Ninguém diz. Entre outras histórias da criação, porém, o princípio do mundo e dos seus hábitos ocorre muitas vezes a partir do respingo, de um grãozinho, de um único pontinho escuro de alguma coisa. Neste sentido, os 3 carvõezinhos pertencem ao campo escuro da mãe da vida, morte e vida. Eles foram reduzidos praticamente a nada na psique. Estão privados da libido. Agora, algo de novo pode ocorrer. Na maioria dos casos, quando privamos conscientemente algum aspecto psíquico de seiva, ele murcha e sua energia é liberada ou reformulada. Existe outro aspecto nesse esgotamento de energia da família destrutiva. Não podemos manter a conscientização adquirida ao encontro com a deusa Megera e ao transportar a luz incandescente, se convivermos com seres cruéis, interna ou externamente. Se estivermos cercados de pessoas que reviram os olhos e olham para o seu teto, demonstrando repulsa quando estamos por perto. Quando falamos, agimos e reagimos, isso é um sinal de que estamos com pessoas que abafam as paixões. As nossas e provavelmente também as delas mesmas. Não são pessoas que liguem para nós, para o nosso trabalho, para a nossa vida. A mulher deve escolher seus amigos e companheiros com prudência, pois tanto uns quanto os outros podem se tornar parecidos com as madrastas, mas e suas filhas perversas. No caso dos companheiros, costumamos investi-los com o poder de um grande mago, de um mágico fantástico. É fácil que isso aconteça, pois se realmente conquistamos a intimidade, é como se estivéssemos abrindo um ateliê de cristal, um lugar mágico, ou pelo menos é o que nos parece. Um companheiro pode gerar ou destruir até mesmo nossos vínculos mais duradouros com nosso próprio ciclo e ideias. O companheiro destrutivo deve ser evitado. Um tipo melhor de companheiro é o que finalmente elaborado de uma grande forma psíquica e carne fácil. Para a mulher selvagem também ajuda se o companheiro for pouco ligado ao psíquico, uma pessoa que possa enxergar do fundo do seu coração. Quando a mulher selvagem tem ideia, o amigo ou companheiro jamais dirá: bem, não sei, me parece mesmo bobo, pretensioso, inesquecível, inacessível e dispendioso. Um amigo de verdade nunca diria essas palavras. Eles poderiam se expressar de outro modo. Acho que não entendi. Diga-me como você visualiza a ideia.
Diga-me como vai funcionar. Ter um companheiro, amigo que o considere como uma criatura viva, em crescimento, tanto quanto uma árvore cresce a partir do chão, uma planta ornamental dentro da casa ou um roseiral no quintal. Ter um companheiro e amigos que o considere um verdadeiro ser que vive e respira, que é humano, mas também composto de elementos delicados, úmidos e mágicos. Um companheiro e amigo que apoia a criatura que existe em você. São essas as pessoas por quem você está procurando. Eles serão amigos da sua alma pela vida fora. A escolha criteriosa de amigos e companheiros, para não falar dos mestres, é de importância críticas para continuar inconscientemente, para continuar intuitiva, para manter o controle sobre a luz incandescente que vê e sabe. A forma de manter o nosso vínculo com o lado selvagem consiste em nos perguntarmos exatamente o que desejamos. Essa pergunta é o que separa a semente do estrume. Uma das discriminações mais importantes que podemos fazer neste sentido é a diferença entre os que acenam para nós de fora e os que chamam de dentro da nossa alma. Funciona da seguinte maneira: imaginemos um buffet com creme chantilly, salmão, rosquinha, rosbife, salada de fruta, panqueca com molho, arroz, curry, iogurte e muitos outros quitutes colocados em mesa após mesa. Imaginemos que examinamos tudo e vemos algumas coisas que nos agradam. Podemos comentar com nossos botões: eu realmente gostaria de comer um pouco daquilo e disso aqui e um pouco mais daquele outro prato. Alguns homens e mulheres tomam todas as decisões da vida desta forma. Existe ao nosso redor um universo que acena constantemente, que se insinua nas nossas vidas, despertando e criando o apetite onde antes havia pouco ou nenhum. Nenhum tipo de escolha neste tipo de escolha, optamos por algo só porque aconteceu de ele estar debaixo do nosso nariz naquele exato momento. Não é necessariamente o que queremos, mas é interessante. Quanto mais examinamos, mais irresistível ele nos parece. Quando estamos ligados ao self intuitivo, a alma do feminino que é natural e selvagem, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmas: estou com fome de quê? Sem olhar para nada no mundo externo. Ao voltarmos para dentro e perguntamos: do que nunca tivemos ou que nunca tivemos pelo tempo suficiente, e assim um hombre com pechos. Todos esses seres humanos poderiam ser chamados de pequenas mães selvagens. Geralmente, cada pessoa tem pelo menos uma. Se tivermos sorte, ao longo da vida inteira teremos diversas. Na época em que conhecemos esse tipo de criatura, já somos adultas, ou pelo menos chegamos ao final da adolescência. Elas são muito diferentes de mãe boa demais. As pequenas mães selvagens nos orientam e se enchem de orgulho com nossas realizações. Elas também criticam os bloqueios da nossa vida criativa, sensual, espiritual e intelectual. Seu objetivo é o de nos ajudar, cuidar da nossa arte e retratar nossos vínculos com os instintos selvagens. Ele orienta a restaurar a vida intuitiva e ficam entusiasmadas quando entramos em contato com a boneca, orgulhosas quando encontramos a Baba Yaga e felizes quando nos veem voltando com a caveira incandescente à nossa frente. Já vimos que ser ingênua e boazinha demais é perigoso, mas talvez você ainda não esteja convencida. Talvez esteja pensando: ai meu Deus, quem quer ser como Vasalina? E eu lhe digo que você quer. Você quer ser como Vasalina.
realizar o que ela realizou e seguir pela trilha que ela deixou ao passar. Pois esse é o caminho para reter e desenvolver a alma, porque a mulher selvagem é a que ousa, a que cria e a que destrói. Ela é a alma primitiva e engenhosa que possibilita todos os atos e artes da criação. Ela forma uma floresta à nossa volta e nós começamos a lidar com a vida a partir dessa perspectiva nova e original. Portanto, aqui no final da reinstalação da iniciação da psique feminina, temos uma jovem mulher com experiências espantosas que aprendeu a seguir seu conhecimento. Ela suportou todas as tarefas para chegar à iniciação plena. Os louros lhe pertencem. Talvez a intuição seja a mais fácil das tarefas, mas também mantê-la no consciente, deixando viver o que possa viver e deixando morrer o que tiver de morrer. E de longe a tarefa mais árdua, apesar de não satisfatória. Baba Yaga é a mesma mãe Nix, a mãe do mundo, uma outra deusa da vida, morte e vida. A deusa da vida, morte e vida é sempre também uma deusa criadora. Ela cria, forma e sopra a vida. Ela está presente para receber a alma quando o alento se foi. Seguimos suas pegadas, tentamos aprender e deixar nascer o que deve nascer. Quer todas as pessoas certas estejam ali, quer não. A natureza não pede licença. Floresça e dê à luz sempre que tiver vontade. Como adultas, precisamos muito pouco de licença, mas sim de maior criação, de maior estímulo dos ciclos selvagens. Deixar morrer é o tema do final da história. Vasalina aprendeu suas lições. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas. Não, o que deve morrer, morre. Como se toma uma decisão dessas? Sabe-se simplesmente. Lá que sabe, sabe. Peça conselho a ela. Ela é a mãe dos tempos. Nada a surpreende. Ela já viu tudo. Para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra sua natureza, é contra sua criação. Isso pode ser modificado. Todas nós sabemos, no fundo, de los ovários quando chegou a hora da vida e quando chegou a hora da morte. Podemos tentar nos enganar por vários momentos, mas sabemos. Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Vamos lá. Vamos respirar profundamente, integrando todas as palavras aqui ditas. Vamos agradecendo a sabedoria do Sagrado Feminino, que hoje nos permitiu acessar tais conhecimentos. Vamos pedindo que a nossa intuição nos mostre os caminhos corretos a seguir a partir daqui. Vamos começando a traçar esse relacionamento com essa boneca que carregamos, abrindo espaço para criar com a alma. Respira e solta. Eu quero agradecer profundamente a sua participação nesse estudo. Agradecer todo o conhecimento, a oportunidade de mais uma vez estar em círculo e compartilhar aquilo que é chego até a mim. Agradeço a Clarissa por permitir que possamos nos aprofundar através deste conhecimento. A todas as mulheres que vieram antes de mim. Agradeço a todas aquelas que já fui um dia e as que ainda serei.
Agradeço a você com amor, Jô Saraiva. Assim falei.